Mais de 3.000 anos atrás, na terra do Egito, eles enterraram um rei neste túmulo. Ele não foi um grande rei. Não conquistou inimigos, não deixou empréstimos para atestar sua sabedoria. Na verdade, ele tinha apenas 9 anos quando foi coroado, apenas 18 quando morreu. Ainda assim, nas paredes de seu túmulo, pintaram sua semelhança na companhia dos deuses, porque acreditavam que ele também era um deus. E eles o sepultaram com um resgate de rei em ouro, joias, arte e artefatos. Eles acreditavam que ele se levantaria do túmulo a cada dia e acompanharia o sol através dos céus. Acima de tudo, eles acreditavam que ele viveria para sempre. Seu nome era Tutankhamon, Rei Tut. Isso surgiu nas planícies do Egito há quase 5.000 anos. 2.000 anos antes de Tutankhamon, a pirâmide escalonada do faraó Zoser. É a primeira grande estrutura no mundo a ser construída completamente de pedra. Levou muitos anos para ser construída, enquanto trabalhadores usando mão de obra lentamente extraíam as pedras das pedreiras, talhando-as em forma quadrada, depois alisando-as para que se encaixassem umas sobre as outras. Por outro lado, não mais ela seria... usado. Menos de 200 anos depois, a construção de pirâmides evoluiu para isto. A grande pirâmide de Quéops em Gizé, uma das maravilhas do mundo. 2 milhões de blocos de pedra pesando cerca de 2 toneladas cada. Levou 200.000 homens 20 anos para construir, e quando os arqueólogos finalmente descobriram a câmara funerária no interior, ela estava vazia. Outras pirâmides, assim como várias pirâmides menores, compõem um enorme cemitério nas planícies perto da antiga capital de Mênfis. E o que dizer da Esfinge, aquela figura estranha, silenciosa e mística agachada nas areias perto das pirâmides? É também um túmulo? Na verdade, não. A Esfinge é uma rocha sólida, esculpida a partir de um único afloramento de calcário durante o reinado de Khafre, construtor da segunda pirâmide. O rosto é o de Khafre, e ele vigia as tumbas piramidais, provavelmente para sempre. Este homem está fazendo hoje o que os egípcios da antiguidade faziam há milhares de anos, produzindo tijolos de barro secos ao sol. De fato, a vida mudou pouco para os Fellahin, ou camponeses do Egito. As águas do Nilo dominam sua vida como sempre. Quantas gerações de camponeses trouxeram grãos aqui para serem triturados em farinha? E por quantos séculos o rio girou a mó como esta, moendo em farinha o milho que foi cultivado no solo negro rico deixado ao longo dos milênios pelas águas da inundação que recuaram do rio? O mosaico da vida se repete repetidamente, geração após geração, século após século. O tempo avança e ainda assim, de muitas maneiras, nunca avança. E assim é aqui, no Vale dos Reis, necrópole de Tebas, terreno de sepultamento dos faraós. É um lugar infernal, incessantemente quente e seco, lar apenas para escorpiões. O templo de Amon-Ra em Karnak começou há quase 4.000 anos como um pequeno santuário dedicado a um deus local, alguém a quem os aldeões podiam recorrer para proteção, para boas colheitas, para o nascimento de um filho. Mas então, um faraó da 12ª dinastia ampliou o santuário e o dedicou ao rei dos deuses, o deus do sol, Amon-Ra. E os faraós sucessores competiram com seus predecessores, erguendo adições ainda maiores e mais belas, assim como estátuas de si mesmos. E na época da 18ª dinastia, 600 anos depois, era um magnífico complexo de pátios e templos, pilões e obeliscos, impressionante em sua majestade e apropriadamente chamado de Trono do Mundo.
O templo de Luxor, a poucos quilômetros rio acima, estava conectado a Karnak por uma via pavimentada ladeada de ambos os lados por esfinges, simbólicas de Amun-Ra, o deus do sol. Foi construído por Amenhotep III há mais de 3.000 anos. Mas Ramsés II passou quase 200 anos depois e construiu um novo pórtico de entrada, narrando suas vitórias em batalha, enormes estátuas dele próprio, além de um magnífico obelisco, cujos hieróglifos lhe atribuem crédito por tudo isso. E você se pergunta, foi amor a Deus? Ou foi vaidade que criou essas maravilhas da antiguidade? Ao caminhar entre essas pedras silenciosas, mas eloquentes de tanto tempo atrás, não é difícil imaginá-las como o centro de uma civilização próspera e sofisticada. Esta era Tebas, capital do império, lar do faraó, o deus rei. Agora, no Ocidente, quando pensamos nos tempos antigos, pensamos no Fórum Romano, ou no Coliseu, ou no Partenon, na Grécia. Eles são antigos, parte do nosso mundo antigo. No entanto, quando essas pedras egípcias estavam sendo erguidas, ainda não existia Roma ou Grécia. Eles estavam a 1000 ou mais anos de distância. De todas as maravilhas do Egito, não há lugar com mais apelo à imaginação do que o Vale dos Reis. 30 faraós foram enterrados aqui. Na tarde de 4 de novembro de 1922, após 8 anos de desapontamentos, Howard Carter terminou sua busca pelo rei Tut. Aqui, nos escombros escondidos sob o túmulo de Ramsés VI, os trabalhadores descobriram um corredor selado por mais de 3.000 anos. Carter recusou-se a abrir o túmulo até que seu patrono, Lord Carnarvon, viesse de Londres. No dia 26 de novembro, Carter conduziu seu grupo por 16 degraus até uma segunda porta selada. Carter fez um buraco na porta, espiou e disse ao mundo: "Eu vejo coisas maravilhosas. Em toda parte eu vejo ouro." O conforto do rei foi providenciado na tumba. Aqui, uma elaborada participação em ouro com o deus do sol, espalhando suas asas em bênção, em meio a meticulosos embutidos de marfim, madeira e cloisonné egípcio. E então, eles encontraram a peça mais magnífica de todas, o trono dourado de Tutankhamon. Acredita-se que tenha sido usado em sua coroação no templo de Karnak. Suas cabeças de leão têm guardado faraós desde o tempo de Khafre e além, mas a decoração em si é bastante não tradicional, um estilo não rígido e informal. Um desajeitamento estudado que é realmente muito atraente. Tudo feito em ouro e até em prata rara com embutidos de pasta de vidro. Certamente este não é o Tutankhamon de majestade e poder. Não. Este é o rei como uma criança. 12, talvez 14 anos. Tire a coroa e ele poderia ser qualquer criança em qualquer lugar. Os brinquedos de uma criança foram enterrados com ele na tumba. Este é um jogo chamado Senet, uma versão egípcia inicial de lebres e cães. Deve ter sido um favorito. Este é um de 4 conjuntos encontrados na tumba. Mas nem tudo era diversão, mesmo na vida após a morte. Acreditava-se que haveria momentos em que os deuses poderiam pedir a Tutankhamon que trabalhasse nos campos, ou que recolhesse madeira, ou que realizasse algum outro trabalho manual. E até isso foi previsto. Pequenas bonecas chamadas Shawabtis, feitas com a exata semelhança de Tutankhamon, foram colocadas na tumba. E quando os deuses o chamavam para trabalhar, uma das bonecas se levantaria e faria o trabalho, poupando o próprio rei da indignidade de fazer trabalho manual. Foram encontradas 401 Shawabtis na tumba, uma para cada dia do ano e 36 para atuar como capatazes de grupos de 10 ou mais. A organização era excelente. Tudo para garantir ao rei uma eternidade ininterrupta de conforto e tranquilidade.
um cálice magnífico feito de um único bloco de alabastro, ladeado pelo Deus da eternidade e portando o cartucho de Tutankhamon Nebkepori, traz uma linda inscrição. Que você passe milhões de anos, você que ama Tebas, sentado com o rosto voltado para o vento norte, seus olhos contemplando a felicidade. E, para guardar todo este tesouro, 2 estátuas do rei, pintadas de preto, a cor do submundo, estavam de guarda na entrada murada da câmara funerária, uma entrada que Howard Carter desmontaria pacientemente, tijolo por tijolo. E ao espiar para dentro, o primeiro homem a fazê-lo em mais de 3.000 anos, ele disse: "Vi uma parede de ouro." Howard Carter viu de fato uma parede de ouro, a primeira de 4 paredes de ouro que separavam Carter de seu objetivo de vida, o sarcófago real de Tutankhamon. Era a parede de um santuário dourado, um santuário que quase preenchia a câmara funerária de parede a parede, um santuário revestido de ouro e com as imagens dos deuses e inscrições do livro sagrado dos mortos, e dentro do santuário, outro menor, mas igualmente elaborado. E dentro desse, um terceiro. E dentro do terceiro, um quarto santuário. Como um quebra-cabeça chinês, 4 santuários, um dentro do outro, todos para proteger a múmia do rei. E finalmente, após meses de trabalho, todos os santuários foram desmontados e removidos, e pela primeira vez pôde ser vista toda a extensão da tumba, desde a entrada da antecâmara até as paredes inscritas da própria câmara funerária. Os babuínos representam as 12 horas de escuridão que o rei deve passar no túmulo a cada noite. E em outra parede, uma rainha enlutada, Axinamen, oferece ao rei o Anki, o sinal da vida. E atrás dele está Anubis, também segurando um Anki. Mais uma vez, na própria tumba, o tema é a vida. E a procissão fúnebre é representada em outra parede, e os amigos de Tutankhamon são mostrados todos em fila, puxando o trenó ornamentado pelas areias do deserto até o túmulo. E no trenó, a múmia do rei. Este túmulo não era destinado a Tutankhamon, era para o seu ministro-chefe. Mas o rei morreu tão jovem que, aparentemente, sua própria tumba ainda não estava pronta. E assim, ele foi enterrado aqui, e as paredes foram pintadas às pressas. O sarcófago, no entanto, é de um rei. Foi esculpido à mão a partir de um bloco sólido de quartzito marrom, e um mestre escultor aplicou as decorações, entalhando os delicados hieróglifos ao longo dos lados e nas extremidades. Em cada canto, as deusas Isis, Nephthys, Cuni e Selket protegem o corpo com suas asas estendidas. Dentro, havia um enorme caixão de madeira coberto com ouro e feito na forma do deus Osíris. O rosto, no entanto, era de Tutankhamon. Em suas mãos estavam os emblemas de Osíris, o cajado e o açoite, incrustados com ouro e vidro colorido. E dentro ainda outro caixão, este também em forma de Osíris, com os braços cruzados, as mãos segurando o cajado e o mangual. E novamente, o rosto era o de Tutankhamon. Era feito de madeira, mas coberto com folhas de ouro e incrustado com vidro colorido, jaspe, lápis-lazuli e turquesa. Tudo em um padrão de penas em uma técnica chamada cloisonné egípcio. Até o fundo do caixão sob os pés estava repleto de encantamentos hieroglíficos e asas de uma deusa estendidas em proteção.
O arqueólogo Carter estava intrigado com o peso extremo dos caixões. Só quando ele abriu o segundo caixão é que o mistério foi resolvido. Um terceiro caixão dentro. Pesava mais de 400 libras, feito de ouro puro com mais de 1/8 de polegada de espessura. Como os outros 2 sarcófagos, este também tinha a forma de Osíris, com as feições de Tutankhamon. A ideia é que, como Osíris ressuscitou dos mortos através da magia de sua esposa Ísis, o faraó, feito para se parecer com Osíris, também teria a garantia de ressurreição e vida eterna. Aqui, novamente, as asas da deusa Nephthys se abrem em proteção e hieróglifos repetem as frases mágicas do Livro dos Mortos, invocando os deuses para conceder vida ao rei morto. O caixão tem mais de 1,80 m de comprimento. É uma obra-prima da arte do ourives e está completamente coberto de gravações, hieróglifos e embutidos. Deve ter levado meses, talvez anos, para projetar, fabricar e executar uma obra de arte tão requintada. De fato, muitos dos objetos enterrados com o rei não poderiam ter sido construídos nos 70 dias entre sua morte e seu enterro. Eles devem ter sido feitos para o túmulo muito antes de sua morte. E foram. Era costume começar os preparativos para a tumba do rei assim que ele era coroado. E o enorme caixão externo, o belo segundo caixão e este magnífico caixão de ouro, todos foram construídos anos antes, aguardando apenas a morte do rei para serem utilizados. No Antigo Egito, o comércio da morte era um negócio próspero. Mas mesmo este caixão de ouro maciço não foi a última surpresa para Howard Carter, porque ao abrir este caixão, ele se deparou com a descoberta mais magnífica de todas, a grande máscara de ouro de Tutankhamon. A máscara foi colocada como um capacete sobre os ombros e a cabeça da múmia do rei, estendendo-se bem além do peito. Era uma obra de arte fantástica. E, de certa forma, era ainda mais uma reivindicação do rei à vida eterna. Os 3 sarcófagos foram feitos para se parecerem com Osíris. A máscara apresentava Tutankhamon como o deus do sol, que se dizia ter rosto de ouro e sobrancelhas e cílios de lápis lazuli. Tal deus subiria a cada dia e cruzaria os céus em um rastro de fogo. Assim, a vida estava assegurada ao deus rei morto. Em torno do pescoço da múmia foi colocado este colar de ouro e vidro. É a deusa Abutre Nekhbet, cujas asas abertas oferecem proteção mágica. E havia mais para proteger o rei. Esta adaga foi encontrada envolta nas faixas de linho que cobriam o corpo. É feita de ouro maciço, assim como a bainha. Um conjunto inteiro de deuses dourados também foi sepultado com o rei e colocado no tesouro. Sekhmet, com a cabeça de uma leoa, também chamada de Olho de Ra, o deus do sol. Gemassu, aquele que ilumina com seus 2 olhos. Horus, filho de Osíris, patrono dos reis do Egito. Tá, um dos deuses mais antigos do panteão egípcio. Ele era o deus principal de Mênfis, a primeira capital do Egito unificado, onde foi declarado o criador do mundo. 4 caixões contendo o fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos embalsamados do rei eram encimados por 4 imagens do rei esculpidas em alabastro. Mas aqui o rei parece mais jovem, o que indica que a obra foi provavelmente feita no início de seu reinado, quando foram feitas preparações para criar os objetos de que ele precisaria em seu túmulo para a vida após a morte. E, sustentando tudo isso, estava um santuário dourado, ainda no Museu do Cairo. Ele é coroado por um estandarte de cobras, segurando o deus do sol, e guardado em todos os 4 lados pelas deusas Ísis, Nephthys, Nit e Selkit. Uma inscrição define seus papéis nestas palavras.
Estas 4 deusas estarão com você, acompanhando você, expulsando todo o mal que está em sua carne, exterminando aqueles que vêm contra você e lançando seus feitiços contra eles. Mas no santuário no Cairo, uma deusa, Selkit, está ausente. Isso porque ela está aqui na América. E junto com a grande máscara dourada do rei, ela é a estrela do espetáculo. Com uma graça que desmente sua idade, ela permanece sozinha, distante, eternamente equilibrada e serena. Mas de todas as coisas, o cetro de ouro de Tutancâmon conta melhor a história. Provavelmente foi dado a ele em sua coroação e foi enterrado com ele no túmulo. E a inscrição hieroglífica diz: o bom Deus, o amado, deslumbrante de rosto como o disco do sol quando brilha, o filho de Amon, Neb-Kepiri, viver para sempre. O disco solar ainda brilha sobre o rosto do Egito. E na tumba, no Vale dos Reis, no caixão dourado que repousa no grande sarcófago de pedra, Tutancâmon descansa em paz. Todos o conhecemos um pouco melhor agora. Ele era um rei, mas também era uma criança. E quando morreu, tinha apenas um desejo para pedir aos seus deuses. Ele queria viver para sempre. Até agora, ele viveu.